Bonjour a tous. Olá a todos. Então, eu queria agradecer a todas as pessoas que assistiram o meu primeiro vídeo e decidiram compartilhar esse vídeo. Ou se você está se sentindo melhor porque você assistiu esse vídeo, ou se você compartilhou esse vídeo com alguém e essa pessoa hoje está melhor, o meu objetivo foi atingido. Se eu conseguir atingir uma pessoa depois de ter colocado esse vídeo na internet, o meu objetivo foi atingido. Donc, je voulais tout d'abord remercier à toutes les personnes qui ont regardé ma première vidéo. Si vous avez décidé de partager celle-ci, je vous en remercie. Et si vous allez mieux, si vous vous sentez mieux, si ce jour-là, en regardant la vidéo, mon message vous a touché, ben, l'objectif, il est atteint. Ou si vous avez partagé cette vidéo avec quelqu'un qui n'allait pas très bien et cette personne aujourd'hui, elle va mieux, ben, encore une fois, mon objectif, ben, c'est une personne qui a regardé cette vidéo à la suite du visionnage de cette vidéo aujourd'hui se sent mieux, ben, mon objectif é atteint. Donc, hoje eu venho falar sobre, ok, você decidiu mudar, você decidiu se sentir melhor e quais são, assim, as primeiras coisas que eu tenho que fazer para começar lá a mudar no meu cotidiano, o que eu vou integrar no meu cotidiano para realmente mudar. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de quelles sont les petites choses que je vais intégrer dans mon quotidien pour aller mieux, des choses concrètes, des exemples vraiment concrets qui ont fonctionné pour moi et qui fonctionneraient peut-être pour vous. Donc c'est pour ça que je partage. Donc la première étape, c'est demander de l'aide. Donc lorsque nous sommes bloqués dans une situation qu'on traîne peut-être depuis des années et qui a des incidences sur notre quotidien qui nous empêchent d'aller vers l'avant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici en Belgique, en plus, nous avons de la chance car tout ce qui est, il y a beaucoup de mutualités qui prennent en charge une partie de la thérapie, si on décide de voir un thérapeute, un psychologue, un psychiatre. Mais il est vrai que avant d'entamer une thérapie, on a une certaine appréhension. Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que je suis fou? Ça va durer des années? Ben non, il suffit en fait de se fixer des objectifs à atteindre grâce à la thérapie. Et lorsque ces objectifs sont atteints, lorsqu'on a réussi à débloquer notre situation qui nous empêchait d'avancer, ben voilà, la thérapie, elle s'arrête là au bout de 1 séance, 2 séances, 3 séances, 6 séances, 12 séances. Mais on n'a pas besoin de faire 10 ans de thérapie pour se sentir mieux. Et même au bout de 2, 3 séances, on se sent déjà mieux. Então, aqui na Bélgica, a gente tem a sorte de o plano de saúde reembolsar uma certa parte o tratamento psicólogo, psicológico. Se eu decidir pedir ajuda a um profissional, né? Então, se eu decidir fazer uma terapia com um psicólogo, com um psiquiatra, com um terapeuta, a gente tem essa ajuda. E se essa ajuda está lá disponível, se o seu plano de saúde te permite, se a sua situação financeira te permite, por que eu não vou buscar essa ajuda? Muitas pessoas têm um certo preconceito, assim, antes de começar uma terapia. Quem faz terapia é doido, é louco, é maluco. Mas não é isso. Não, eu sou inteligente o suficiente para buscar ajuda quando eu sei que eu mesma não sou capaz de ultrapassar uma situação que está me impedindo de avançar. E uma terapia também não tem que durar 10 anos, 5 anos, 1 ano.
importante é você fixar objetivos. Quais são os seus objetivos? O que você quer desbloquear na sua terapia? Falar para o profissional que está diante de você que o seu objetivo é esse. E a partir do momento que você atingiu os seus objetivos, a terapia está concluída. E no meu cotidiano, o que eu posso fazer? Eu posso colocar... Eu comecei, por exemplo, eu me interessei pela meditação. Graças a uma amiga, eu busquei informações e eu descobri que a meditação pode ser sozinha, né, ou guiada. A sozinha, você mesma tenta se relaxar, se concentrar na sua respiração e pouco a pouco você vai sentindo ali aquele bem-estar que você consegue atingir graças à meditação. Mas isso eu aconselho mais quando a pessoa já medita há um certo tempo. Mas para você que está começando hoje, por exemplo, tem vários aplicativos na internet, tem vários vídeos também disponíveis de meditação guiada. Então, são assim, 10, 15 minutos e é um presente que você está fazendo a você mesmo. E a meditação, você vai sentir que pouco a pouco ela vai melhorar o seu sono, a sua ansiedade, a sua concentração, a sua memória. E realmente, hoje eu não passo um dia sem meditar. Donc, la méditation. Je me suis intéressée à la méditation grâce à une amie. Après une conversation avec elle, j'ai fait des recherches sur Internet et donc j'ai découvert qu'il y a la méditation guidée ou la méditation seule. Si on décide de faire la méditation seule, il faut donc soi-même se concentrer, se relaxer, se concentrer sur sa respiration et essayer d'en dégager, d'en tirer un maximum de bénéfices. Tandis que, et là vous faites des recherches sur Internet, vous allez trouver tellement d'applications, tellement de vidéos sur la relaxation, sur la méditation, et c'est des exercices qui durent... Ils sont des exercices qui durent 10 à 15 minutes. Donc, du coup, c'est un cadeau que vous faites à vous-même de 10 à 15 minutes pour vous. Car les bienfaits de la méditation ne sont plus à démontrer. Amélioration du sommeil, amélioration de la concentration, de la mémoire, de l'anxiété. Voilà pour la méditation. Ensuite, j'ai découvert aussi le yoga. Donc le yoga, je fais aussi tous les jours. Et encore une fois, ça ne doit pas durer très longtemps. Ce sont des exercices qui durent 10 minutes, 15 minutes. Bien sûr, il y a des entraînements qui sont un peu plus longs, mais ça dépend qu'est-ce qu'on veut. Donc, on veut améliorer sa souplesse, on veut juste se relaxer, on veut s'étirer après une séance de sport. Et là, encore une fois, les bienfaits sont aussi ressentis au bout de quelques séances. Donc, on est moins anxieux, on arrive à se concentrer, à se relaxer plus facilement. Outra coisa que eu fiz também é a yoga. E vários exercícios também estão em linha. E são exercícios que podem durar 1 hora, 45 minutos, depende dos seus objetivos. Mas no meu caso, são exercícios que duram 10, 15 minutos no máximo. E você vai constatar uma melhora no sono, você vai se tornar uma pessoa mais flexível, fisicamente e mentalmente, na ansiedade também. Vai trazer benefícios mentalmente e fisicamente. Então, o yoga também, ou a yoga também, é uma coisa que eu integrei assim na minha vida. Donc, après le yoga, donc la méditation, le yoga, j'ai découvert également le pouvoir des fréquences. Donc, c'est quoi ça? Donc, si toi aussi tu crois que
Le cerveau émet des vibrations et nous attirons ce que nous vibrons. Donc, du coup, les pouvoirs des fréquences va vous parler, car donc, il y a plusieurs recherches là-dessus. Il y a la fréquence de l'amour, la fréquence de la guérison, comment élever sa fréquence vibratoire. Donc, encore une fois, sur Internet, il y a plusieurs vidéos qui vous permettront de découvrir ces fréquences-là e d'en tirer les bienfaits. Outra coisa que eu descobri também é o poder das frequências. Então, na internet você tem vários vídeos sobre a frequência do amor, a frequência da cura, a frequência de como vibrar em um nível mais elevado. E se você acredita que você vibra, você atrai o que você vibra, então o poder das frequências vão realmente ali trabalhar o seu interior, lá, o que está dentro de você, e as sensações são assim realmente fantásticas. Outra coisa também, é claro, usar seus óculos de optimista, né, que foi o que eu falei no meu vídeo precedente. Donc, autre chose aussi que j'ai intégré, c'est porter mes lunettes d'optimiste. Donc, je porte mes lunettes d'optimiste un maximum. J'essaye en tout cas, car moi aussi, j'apprends tous les jours, j'évolue tous les jours. J'essaye moi aussi d'appliquer tous les conseils que je vous donne ici à moi-même. Et bien entendu, parfois je n'y arrive pas. C'est un apprentissage de tous les jours. Né? Um aprendizado aí de todos os dias. Eu estou integrando essas coisas na minha vida, na minha maneira de ser. Hoje eu já estou um pouco mais avançada, mas eu quero que seja de forma constante, pois os resultados estão aí. Autre chose aussi que j'ai intégré dans ma vie, ce sont les affirmations positives. Donc le matin, j'ai un petit rituel, donc je me lève, je prends mon petit déjeuner, ensuite je médite, je fais du yoga et j'ai les affirmations positives. Donc je me suis acheté un petit carnet, donc avec des papillons, car donc Vanessa veut dire papillon en grec, donc voilà. Donc, à l'intérieur, donc j'ai une partie d'affirmations positives. Et c'est quoi ça? Donc, les affirmations positives, encore une fois, il y a une expérience sur, enfin il y en a plein d'expériences sur Internet. Si vous faites des recherches, vous allez les trouver. Par exemple, Ikea a mis 2 plantes, une plante d'un côté, une plante de l'autre. Une plante reçoit des compliments, l'autre plante, elle est insultée à longueur de journée. Et puis, au bout de 30 jours, voilà la belle plante. Enfin, la plante qui a reçu de compliments, elle est très belle, elle est très verte, elle est brillante, etc. Tandis que celle qui a été insultée pendant ces 30 jours, bah, elle est toute... elle est vraiment pas toute défaite, ses feuilles ne sont pas vertes, elle est toute petite, elle n'a pas bien grandi. Donc c'est le pouvoir des mots, tout simplement. Et donc du coup, pourquoi pas appliquer ça à nous-mêmes et commencer la journée par des phrases positives envers soi-même. Et aussi, beaucoup de personnes, on est très critique envers nous-mêmes. Donc voilà. Donc dans ce carnet, j'ai une partie phrases positives. Par exemple, si je prends un exemple de phrase positive, je pense positif, je vis en accord avec mes valeurs, j'apprends et j'évolue tous les jours. Donc voilà un exemple de 3 phrases et je me répète tout le matin avant de commencer ma journée. Então, nesse caderninho aqui, é cheio de borboleta, porque o nome Vanessa em grego significa borboleta, eu tenho uma parte de afirmações. Porque, não sei se vocês já viram na internet, tem uma experiência que o IKEA fez com 2 plantas, uma planta de um lado, uma planta do outro. Uma recebe elogios o dia inteiro e a outra ela é rebaixada o dia inteiro.
E o resultado é, depois de 30 dias, uma planta tá lá linda, bonita, super verde, com folhas maravilhosas, e do outro lado tá outra planta mais feia, menor, com as folhas um pouco assim amareladas. Consequências então do poder da palavra sobre as coisas, né? E tem outras experiências também na internet. E então toda manhã eu tenho esse ritual: meditação, yoga, frequências e também as afirmações positivas. Então eu comecei com 3 frases. Eu penso positivo, eu aprendo e evoluo todos os dias, e a outra, eu vivo de acordo com os meus valores. E eu já estou assim com mais de 20 frases, e eu faço as afirmações todos os dias lá de manhã. Outra coisa que eu tenho também é a gratidão. Então a gente tem que aprender a ser gratos, né? Por tudo que a gente tem. E nesse caderninho também eu tenho uma parte onde eu sou grata, e eu falo porque eu sou grata. Mas a maneira também de ser grata, ela é importante, porque, mais uma vez, o poder das palavras. Por exemplo, uma das minhas frases é: obrigada por viver na abundância. Em vez de falar obrigada por não faltar de nada, eu prefiro falar obrigada por viver na abundância. Por quê? Porque na minha frase, obrigada por não faltar de nada, eu exprimo faltar e nada, 2 coisas que podem ser negativas, né? Enquanto que na minha frase, obrigada por viver na abundância, tudo ali é positivo. Então é assim que a gente utiliza seus óculos de optimista, e a gente muda a nossa maneira de pensar, mais também de falar. Donc, dans ce petit cahier également, j'ai une partie où j'exprime ma reconnaissance. Donc, je suis reconnaissante de, si je prends un exemple, vivre dans l'abondance. Et la façon d'exprimer aussi ma gratitude, elle est également, ma reconnaissance, elle est aussi importante. Par exemple, si je prends l'une de mes phrases, merci de vivre dans l'abondance. Si j'exprime cette phrase, merci de ne manquer de rien, ben, dans cette phrase-là, j'ai la notion de manque et de rien qui sont exprimés. Et ces 2 termes peuvent être négatifs, tandis que dans la phrase merci de vivre dans l'abondance, c'est 100% positif. Donc la façon de penser, on émet des vibrations, mais le pouvoir des mots est aussi exprimé dans ma façon d'exprimer ma reconnaissance, ma gratitude, aussi dans mes affirmations positives. Enfin, les valeurs. Donc j'avais entendu parler de valeurs, et c'est quoi ça, cette histoire de valeurs? Ce sont mes hobbies, ce sont les choses que j'aime bien. Et donc du coup, pour se sentir bien, il faut également se connaître, savoir ce qu'on aime. Par exemple, quelle est votre plus grande force? Donc ma plus grande force à moi, c'est ma résilience. Mais ça, il faut se connaître, il faut savoir comment on est pour savoir répondre, savoir, ok, ma plus grande force, elle est là. Donc, quelle que soit ma situation difficile, ma situation d'apprentissage, je peux m'en sortir, car ma capacité de résilience, elle est optimale. Donc, déterminer ses valeurs, c'est aussi important. Et les valeurs, on vibre ces choses-là. Et forcément, comme nous attirons ce que nous vibrons, on va attirer des personnes dont les valeurs coïncident avec les nôtres. Donc, si je prends 3 valeurs, 3 de mes valeurs, une, le positivisme, c'était l'objet de la première vidéo. La famille, car mes enfants sont très importants pour moi. Et enfin, l'une de mes valeurs aussi, c'est prendre soin de mon corps et de mon âme, par exemple. Donc, je mets en place des séances de sport, des séances de méditation, des séances de yoga, les affirmations. Je prends soin de mon corps et de mon âme.
Donc voilà, mes valeurs, avoir une alimentation équilibrée, ça, donc c'est aussi très important. Então, enfim, é a questão de valores. Os valores é o quê? São os meus hobbies, são as coisas que eu gosto? Não, são coisas que me definem, são coisas que são importantes para mim e essas noções de valores são também vibrações. E como eu atraio o que eu vibro, quando eu vibro esses valores, eu vou atrair pessoas que vão ter mais ou menos os mesmos valores. Por exemplo, qual é a sua maior força? Você sabe? Se você não se conhecer, os valores também nos permitem de conhecer quem somos nós. Então, a minha maior força, por exemplo, é a minha resiliência. E assim, qualquer tipo de situação, eu vou me sair dessa situação. Porque eu sou capaz, inteligente e forte o suficiente para me sair dessa situação. E isso vai ficar no passado e eu vou resolver aqui a situação. Então, os valores te permitem de fazer, de saber, de te conhecer melhor e atrair pessoas que vibram os mesmos valores. Se eu pego 3 dos meus valores, são cuidar do meu corpo e da minha alma, através da meditação, do yoga, as afirmações positivas. E se eu pego outra coisa, o positivismo, que foi sobre o que eu falei no primeiro vídeo. E um terceiro valor é a minha família, por exemplo. Os meus filhos são as coisas mais importantes que eu tenho. São as pessoas, assim, não tem nada mais importante, né? Então, os valores te permitem saber tudo isso. Donc voilà ce que je suis venue vous parler aujourd'hui. J'espère que, tout comme la première vidéo, celle-ci vous sera utile également. N'hésitez pas à partager cette vidéo si le message vous parle, si le message vous touche. Então era isso que eu vim falar hoje aqui para vocês. Espero que essa mensagem também tenha sido útil. E se a mensagem te tocou, divulgue, passe para frente. Pois se você não precisar do que eu estou falando aqui, talvez outra pessoa precise. Até mais! Salut!